Amém, irmãos? Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Vamos colocar de pé. Hoje nós viemos aqui para aprender um pouco mais do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer quão profunda a sabedoria do Senhor. Nós podemos buscar compreender o Senhor, a sua sabedoria, tentar explicá-lo, mas nós nunca vamos conseguir. Só se Ele se revelar a nós, como nós aguardamos e sabemos que quando nós estivermos junto com Ele, nós vamos saber o seu nome, nós vamos vê-lo face a face. E eu posso dizer para você que esse vai ser o ápice do conhecimento de Deus. Mas enquanto estamos aqui, irmãos, como é bom aprender do Senhor, como é bom cavar todo dia um pouco mais. Você venha se exercitar nessa tarefa de buscar o tesouro que vem da parte do Senhor. Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, num culto de ensino, porque a Tua palavra nos exorta, Senhor, que o Teu povo perece porque lhe falta conhecimento. E nós estamos aqui, Senhor, para adquirir, para receber um pouco mais dessa porção que nos dá vida, que nos dá direção, que nos faz vencer o inimigo. Por meio da Tua palavra, nós o vencemos, o inimigo das nossas almas. O salmista vai dizer que ele é como a corça que anda um grande trajeto em busca de águas correntes, águas limpas. Que ele é como essa corça que anseia pelas águas. E essas águas, em Apocalipse vai dizer que fluem do trono de Deus. Obrigado, Jesus. Nós queremos beber. Em Apocalipse diz: aquele que tem sede, venha e beba. Aleluia. Te deseja, meu espírito anela por ti. A cada dia sou levado a te buscar. Rio que jorra do teu trono sem cessar. Tenho sede de tuas águas, nela encontro paz em meio à tribulação. Enquanto te adoramos, enche este lugar. Rio que jorra do teu trono sem cessar. Águas vivas fluem do trono de Deus. Águas vivas fluem do trono de Deus. Águas vivas fluem do trono de Deus.
Águas vivas fluem do trono de Deus. Minha alma te deseja, meu espírito anela por ti. A cada dia sou levado a te buscar, e o que jorra do teu trono sem cessar. Tenho sede de tuas águas, nela encontro paz em meio à tribulação. Enquanto te adoramos, enche este lugar, e o que jorra do teu trono sem cessar. Águas vivas fluem do trono de Deus. 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 Obrigado, Senhor. Nós queremos beber, nós queremos nos saciar. Nós queremos mergulhar nas tuas águas, não somente até o tornozelo, mas nós queremos ir além, para conhecer e prosseguir em te conhecer, Senhor. Está em ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença. Tenho o prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Vamos declarar tudo que eu quero. Tudo que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu te entrego, Senhor, pois não há outro além de ti. Tudo
tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença. Tenho o prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Senhor, eu quero te ver como nunca te vi, tocar e sentir tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo o teu coração, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Vamos declarar: te conheço, prosseguir da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. A palavra está com o pastor. Aleluia. Amém, irmãos? O Pai do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém? Glória a Deus. Mais um dia nós aqui na casa do Senhor, louvando ao Senhor, bendizendo o teu santo nome, em busca de aprendermos cada vez mais da palavra do Senhor, cavando cada vez mais fundo, né, irmãos? A palavra do Senhor diz que a rocha, ela está num lugar fundo, ela não está na superfície. Nós precisamos edificar, construir a nossa casa
em todos os aspectos nessa rocha que é a palavra do Senhor e que está bem funda. E é isso que nós fazemos aqui na quarta-feira, aprendemos mais do Senhor, cavamos cada vez mais fundo para assim nós nos estruturarmos, solidificarmos na palavra do Senhor, na doutrina, na comunhão, na perseverança, segundo a bondade e benevolência do Senhor. Deus abençoe a sua vida nessa noite, por mais um dia nós estarmos aqui. Parece que foi ontem, né, que nós estávamos todos juntos aqui, sábado, domingo, né, irmãos, passa tão rápido e nós já estamos aqui de novo glorificando o nome do Senhor, aprendendo mais do Senhor para que o nome dele seja glorificado em todas as situações. Amém, irmãos? Nós estamos falando sobre igreja, um tema de suma importância nos dias de hoje para nossas vidas e para a igreja local, para a igreja coletiva e para a igreja individual que somos nós, que fazemos parte desse corpo, representados como membros do corpo. Então nós viemos desde lá de 4 aulas atrás, mais ou menos, falando sobre esse tema igreja, porque quando se fala de igreja hoje em dia, parece que é algo muito superficial, né, irmãos? Igreja parece que é um salão com uma placa, com um nome bonito, um logo bonito, e um lugar onde nós viemos aqui escutar coisas que enche o nosso ego, que nos motiva e que temos um momento e depois nós vamos embora, e quando aí seguimos a nossa vida lá, nem lembramos mais da essência, da prática da igreja. Quando é quarta-feira nós estamos aqui, quando é domingo nós estamos aqui, e nós aprendemos que é muito mais, estamos aprendendo que é muito mais profundo do que isso, irmãos. Esse estudo é praticamente uma introdução à eclesiologia, que é uma doutrina da teologia, que nos habilita, nos fundamenta nos principais atributos da igreja. Desde o seu nome, a etimologia, a semântica, a raiz da palavra, o significado da palavra, o uso da palavra na gramática, no uso coletivo e não no uso individual. Nós não podemos aplicar o tema igreja, que vem da palavra eclésia, no individual. Eu sou igreja. Não, ela só se aplica no coletivo. Nós somos igreja. Não tem como, porque a semântica da palavra, que é o significado dessa palavra, é congregação, assembleia, reunião. Então não tem como você se reunir sozinho, ou uma congregação de uma pessoa só, ou uma assembleia de uma pessoa só. Não, ela só é usada e aplicada na forma coletiva. Por isso que também, de um modo figurado, Jesus usou o corpo para refletir a igreja na sua essência, na sua fundamentalização, no seu propósito, porque o corpo também não se faz de um membro só, como nós vemos. Um corpo com um membro não é um corpo. Se não é um corpo, não tem um cabeça. Então, essas coisas é muito interessante nós sabermos, porque dessa forma, hoje nós vemos muitas coisas fora do eixo. E falamos do que não é igreja, falamos do que é igreja, o que hoje se faz na igreja e o que não se faz. Usamos exemplos como farmácia, como clube social, como fã-clube de Cristo. Usamos bastante exemplo, fazendo só uma introdução rapidinho para você se encontrar. Falamos também sobre a representatividade da igreja como noiva de Cristo. Jesus nos apresentando a igreja como noiva de Cristo. E qual que era? Eu acho que essa é a parte mais séria, irmãos, da igreja. Quando Cristo simboliza ela, nos entrega de uma forma como noivado, como um noivo que fez um compromisso com uma noiva e que um dia esse noivo vai vir buscar essa noiva para as bodas. Ele queria que nós entendêssemos que nós temos um compromisso com alguém, que nós não podemos viver aqui como igreja nos relacionando com outra pessoa. Usamos o exemplo do noivado lá de trás, que era separado a noiva com o noivo, se pagava um preço pela noiva, o dote, alguma coisa desse tipo. A noiva aguardava em sua casa a um dia que o noivo viesse buscar, assim, para eles sacramentarem aquele casamento. E assim com a igreja. Jesus Cristo separou a igreja para ser a sua noiva.
E ele pagou um preço pela noiva, preço de cruz, de sangue, pela igreja, pela noiva de Cristo. Mas para quê? Para encontrar, buscar sua noiva um dia pura, imaculada, sem ruga, sem defeito. É assim que ele nos mostra no texto bíblico a forma que ele quer encontrar a igreja quando ele vir buscar a sua igreja. Se nós entendêssemos, se nós levarmos a sério essa parte, irmãos, da igreja como noiva de Cristo, nós vamos entender que a fidelidade da igreja com Cristo é muito séria. A igreja, você imagina você noivar com uma pessoa e a pessoa se relacionar com outra? Não, você quer um compromisso, você quer que ela realmente seja fiel a você. Então esse é um pacto que Cristo fez com a igreja. Irmãos, nós vemos várias vezes na Bíblia a palavra falando que Jesus vai vir buscar a noiva dele. A noiva. Nós nem vemos Jesus Cristo falar individualmente que ele vai vir buscar alguém. Ele fala que ele vai vir buscar a noiva dele. Ou seja, a igreja no coletivo. É lógico que a salvação é individual, nós não vamos precisar estar reunidos para que todos subam junto, mas ele diz que nós precisamos estar ligados ao corpo de Cristo. E falamos também, acho que a semana passada nós falamos sobre a figura, quando Cristo usa de forma figurada o corpo humano para aplicar na igreja a nossa parte como membro, isso ligado mais à funcionalidade da igreja. Cada um representando um membro da igreja, cada um fazendo parte desse corpo, e falamos da parte principal, que é o cabeça da igreja. Abre aí Colossenses 1,18, vamos repassar rapidão, para nós vermos esse ponto primordial, que é Cristo como cabeça da igreja. Colossenses 1,18. Olha lá, ó. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, ou seja, seja exaltado, esteja no mais alto lugar. Abre Efésios 5,23, rapidão também. 5,23. Olha lá, ó. Porque o marido é a cabeça da mulher, e como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então só Cristo pode salvar a igreja. Abre o 5,26, vai lá no 26 agora. O mesmo 5, olha lá, ó. Para santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra. Eu vou ler dois textos aqui rapidinho para nós entrarmos já no nosso outro tema. Abre 1 Coríntios 12, vamos ler do 12 ao 27. Dois textos principais que nos relata a nossa aplicação como membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, do 12 ao 27. Olha lá, ó. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Próximo. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Próximo. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Falando da importância que todos os membros têm para formar esse corpo. Olha lá, o 15, próximo. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato?
Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, nem tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são muito mais necessários. E os que reputam serem menos honrosos no corpo, esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dele. Até aí. Irmãos, esse texto fala de que não há essa divisão de uma pessoa, um irmão, um posto, um título mais importante do que o outro dentro da igreja de Cristo. Dentro do membro, não tem diferença do pastor para o irmão, para o diácono, para o presbítero e assim por diante, para o que varre, para o que canta, para o que toca, não tem diferença. Todos nós somos necessários no corpo de Cristo. Mas é nós mesmos que diminuímos a nossa função dentro do corpo, achando que a função do irmão é muito mais importante do que a nossa. Se eu não pregar, eu não sou importante. Se eu não cantar, eu não sou importante. Lavar banheiro não é importante. E assim, irmãos, Paulo já mandou essa carta para a igreja porque era uma igreja problemática, que as pessoas elas se achavam melhores que as outras, mais espirituais, ou a sua função dentro da igreja, o seu título, elas começavam a credenciar como era muito mais importante do que os outros. E a igreja verdadeira de Cristo não existe isso. Lógico, tem ministério de mais responsabilidade, tem função de mais responsabilidade, mas todos necessitam de todos. Viu o que a palavra falou? Eu não posso dizer a orelha ou o pé ou o irmão: não necessito de ti, porque nós necessitamos um dos outros para acrescentar, para complementar esse corpo de Cristo. Assim, dessa forma, nós vamos se autovalorizarmos o que nós fazemos e autovalorizarmos o que o nosso irmão faz. Às vezes nós estamos preparados para fazer algo, mas nós queremos fazer o que o irmão faz, mesmo não estando preparado, porque nós mesmos julgamos, não é a palavra que julga que aquilo é muito mais nobre, aquela função do irmão, é muito mais importante. Aí o que acontece? Nós vamos cavucando, vamos lutando, vamos devastando, não importa o que aconteça, mas nós queremos aquele posto, porque nós achamos que aquele posto é muito mais importante. Aí o que acontece? Nós não estamos preparados nem habilitados para fazer parte daquele posto ali, aí fazemos de qualquer maneira, ou não temos uma produtividade por excelência e deixamos de fazer aquilo que realmente nós estávamos prontos para fazer. Isso não quer dizer, irmãos, que nós não possamos crescer dentro do corpo de Cristo, que nós não podemos buscar algo a mais, mas você pode buscar algo a mais. Sabe por quê? Porque o algo a mais nunca vai ser algo que é para desmerecer o que o seu irmão faz. Não, é você querendo servir cada vez mais na casa do Senhor. Se você limpa e você tem o dom, quer cantar, cante. Se você cante, tem o dom, quer pregar, pregue se estiver pronto. Se você prega e você quer fazer outra coisa, faça. Nós podemos crescer dentro do ministério, almejar outras coisas, mas sempre com o intuito de servir, de ser, como diz a palavra, de ser usado dentro da igreja, cada um para a sua função, e não menosprezar a função do seu irmão, nem a sua função. Foi para isso que Paulo mandou essa carta, ajudando essa igreja a resolver isso, e nós aplicamos para o dia de hoje. Todos nós somos importantes. Todos nós somos importantes. E membro, irmãos, preste atenção, membro não está ligado diretamente a algum ministério. Tem pessoas que são membros da igreja, que vêm para a igreja, senta, adora, aprende, aplica lá fora e vai para o céu e não tem nenhum ministério. Não tem nenhum ministério.
Nunca ninguém falou. Isso não tem. Só vai para o céu quem tem um título, quem tem ministério, quem foi levantado, quem foi ungido. Não, tem pessoas que vão vir para a igreja, né? Vão amar as pessoas, vão viver em comunhão, mas talvez ela não vai ter uma dinâmica para alguma coisa, e ela não deixa de ser mais importante do que a outra que faz. A única coisa que nós não podemos aceitar nem aplicar é aquele crente parasita, que ele quer fazer, mas ele não faz, e além de não fazer, ele suga as outras pessoas. Mas, ao caso contrário, tem pessoas que não vão exercer alguma função dentro da igreja, e nem por isso deixa de ser membro. Nós não usamos todos os membros do nosso corpo. Usamos muito a mão, usamos muito o pé, usamos muito as articulações, usamos muito o olho, a boca, o ouvido, mas tem parte do nosso corpo que nós não usamos com frequência. E nós tiramos fora? Nós jogamos fora, ponhamos fogo ou deixamos em casa? Não, complementa esse corpo, faz parte do corpo. Nem por isso deixa de ser corpo. Agora, uma coisa acontece: se alguma parte desse nosso corpo ela estiver doente, ela vai precisar ser tratada ou arrancada, porque senão ela vai adoecer as outras partes também. Isso é no nosso corpo físico, como também no corpo de Cristo. Então todos são especiais, todos são fundamentais para o corpo de Cristo, irmãos. Cada um com o seu chamado, com o seu dom, com a sua força de vontade, com a sua perseverança. Vamos ler outro texto rapidão, Efésios 4,16. Você viu que Paulo deixou muito claro ali. Imagina se todos fossem olho, se todos fossem orelha, e a parte do olho, quem ia fazer? Se todos fossem olho, e a parte da orelha, quem ia fazer? Se todos fossem orelha, e a parte da boca, quem ia fazer? Por isso que o corpo tem essa essência, essa junção de vários membros com várias funções, e um para acrescentar o outro. Olha lá, ó. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Olha aqui, ó, esse texto aqui, ele fecha, irmãos, com chave de ouro a obrigação de todos os membros e a funcionalidade do corpo de uma forma sadia, de qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então o corpo vai crescendo conforme cada membro faz a sua parte, um contribuindo com o outro, um ajustado com o outro. Então é muito importante esse texto, irmãos. Isso é a nossa parte como membros do corpo de Cristo. Está vendo como é importante nós estarmos ligados a esse corpo? Então falamos também dessa parte, usamos essa simbologia de noiva, de um compromisso, de uma santidade, de ser separado, e falamos também da simbologia de um corpo humano, representado pelo corpo da igreja de Cristo. Qual o cabeça é Cristo, irmãos? Falamos da importância de Cristo ser o cabeça da igreja. Se Cristo não for o cabeça desse corpo, esse corpo, não sei o que pode acontecer, irmãos. Ele pode tomar outros rumos. Pode crescer? Pode. Pode aparentar ser sadio? Pode. Mas realmente não vai estar conforme. Cristo é o cabeça da igreja, o cabeça que direciona a igreja. Nós todos, pastores, membros, todos, nós somos parte desse corpo, somos membros, porque o cabeça é Cristo Jesus. Amém, irmãos? Partindo disso, hoje nós vamos falar de outro assunto. Nós vamos falar sobre o episcopado, que é algo muito importante dentro da igreja, que é o chamado pastoral, o
chamado de presbítero, que são as mesmas coisas. Nós vamos falar desse assunto hoje. Não vamos passar para a parte do diácono, porque não vai dar tempo. Semana que vem nós falamos, depois vamos falar dos dons e por aí vai. Você pode abrir a sua Bíblia em Timóteo 3, 1 Timóteo 3. O objetivo primário dessa epístola de Paulo a Timóteo, irmãos, era, como se diz, estimular, direcionar o jovem Timóteo a uma difícil missão que ele tinha, de ajustar aquela igreja de Efésios, doutrinamente, ministerialmente, uma instrução pastoral, qualificação de ministérios. Essa carta Paulo direcionou a Timóteo para que o ajudasse a lidar com aquela situação. Uma carta ministerial, irmãos. Aqui na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, é o livro onde nós encontramos as especificações do ministério pastoral, do ministério da diaconia dentro da igreja, nessa carta de Timóteo. Paulo precisava que Timóteo organizasse aquela igreja até ele chegar, talvez ele demorasse, então Paulo enviou essa carta, e essa carta era uma carta que ia ser aplicada nas outras igrejas também, como uma prática, como algo que era inegociável, né? Com as qualificações eclesiásticas dos ministérios de dentro da igreja. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Vocês abriram aí 1 Timóteo 3, nós vamos ler do 1 ao 7, vamos fazer uma breve exposição do 1 ao 7. Tem alguns temas dentro aqui, irmãos, que são bem minuciosos, bem difícil, mas vamos tentar, né, de alguma maneira expor esse texto da forma correta. Olha lá, do 1 ao 7. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopato, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Até aí, irmãos, é muito importante essa carta. Por quê? Porque aqui está a principal aplicação pastoral. Aqui fala do bispo, mas essa palavra episcopato, ela vem da palavra grega piskopos, que significa supervisor, liderança. Se aplica também ao ancião, bispo e pastor, como uma pessoa de ancião, uma pessoa de mais experiência com esse trabalho. E presbítero também, nós vemos também aplicado para presbítero. Ou seja, presbíteros, pastores, bispos e ancião são todas as mesmas coisas aplicado dentro dessa palavra episcopato. Uma palavra grega, piskopos, que é supervisão ou liderança. Irmãos, vamos começar no versículo 1. Por que eu falei que é muito importante? Porque hoje nós vemos e nós não podemos passar por cima disso aqui. Isso é uma instrução pastoral. Hoje não se pode levantar pastor de qualquer forma, diácono de qualquer forma, presbítero, alguma coisa, ou seja, de que forma que você aplica, de qualquer maneira. Nós temos instruções bíblicas, qualificações
para ser aplicado. E hoje nós vemos, e nós não podemos cometer esse erro, nem nós como liderança, nem as ovelhas, os membros podem aceitar, porque isso é de suma importância para a igreja, porque os membros não podem aceitar isso também. Temos qualificações, irmãos, para que a pessoa seja um pastor. Temos qualificações para que a pessoa seja um diácono, uma diaconisa. Nós não podemos passar por cima disso aí, só porque a pessoa é bacana, bonito, legalzinho, fala bem, ou não fala, ou é simpático, ou dá um dízimo alto, ela vai exercer uma função tão específica dentro da igreja. Você pode ver que Paulo, ele relata justamente isso. Por quê? Porque isso é sério. Porque isso são ministérios postos dentro da igreja que é muito sério, que não é de qualquer maneira que a pessoa pode assumir. E hoje nós vemos as pessoas passar por cima de todas essas qualificações. Todas essas qualificações. Aí, ou seja, ou nós aceitamos e rasgamos a Bíblia, ou nós ficamos com a Bíblia. Ficamos com a instrução de Paulo a Timóteo para aquela igreja e seja aplicada para uma igreja futura. E hoje nós estamos aqui. E nós vamos ver qual ser essas qualificações. Porque, irmãos, até na minha Bíblia aqui o subtítulo diz assim, as qualificações dos bispos e dos diáconos. Nós não vamos falar dos diáconos hoje, vamos parar nos bispos. Qualificações. Se não precisasse ter qualificações para exercer esses ministérios, Paulo não tinha dito, não estava na Bíblia, não era uma carta pastoral, era de qualquer jeito. Se você teve um encontro com Jesus, ele te falou, você sonhou, você sentiu, ou alguém falou para você, exerça, assuma de qualquer maneira. Ia ser dessa forma. Por que está aqui? Porque fala para ser feito dessa forma, porque alguma importância tinha. De algum modo precisava ser aplicado. Olha aqui, no versículo 1 ele fala assim, fiel à palavra, se alguém aspira, ou almeja, ou deseja o episcopato, que é esse ministério pastoral, bispo, presbítero ou pastor, que é só um só. Hoje nós vemos muito essa divisão, irmãos, e não tem fundamentação provada bíblica, tipo assim, que é o bispo, aí o bispo está acima do pastor, o pastor está acima do... Tem igreja que tem pastores e presbíteros, mas aqui Paulo nos ensina que é tudo uma coisa só. Não é porque você talvez não se enquadre em uma qualificação dessa, você falar, eu não vou ser pastor, eu vou ser presbítero, não. A função do presbítero é a mesma do pastor. Não tem diferença, é que às vezes a pessoa fala, o pastor é mais importante, nossa, o bispo é mais... Hoje é assim, se você tiver 10 igrejas, você já pode virar bispo, pela quantidade de igreja que tem o nome da igreja lá. E onde está na Bíblia que essas são as qualificações para isso? Não tem. Você não se torna bispo pelo tamanho da igreja. Você não se torna bispo pelo tanto de igreja. Não, ou você usa essa questão de ser bispo, ou pastor, ou presbítero, mas a obrigação, as qualificações são as mesmas, não muda. É lógico que teria cultura, tem o passar do tempo, tem toda a tradição, né, do bispo, do pastor e do presbítero, mas a função é a mesma. Porque é importante para nós não atribuirmos um ministério a alguém de tanta responsabilidade. Ele não serve para ser pastor, não. Então, vamos colocar ele de presbítero. Não, mas se ele não serve para ser pastor, ele não serve para ser presbítero. O servir que eu falo, irmãos, é as qualificações que a Bíblia aqui nos fala. Não é o que eu acho, o que eu penso, ou o que a igreja determina do que ele acha. É o que a palavra fala. Então, se ele não se enquadra dentro das qualificações para ser pastor, ele não pode ser presbítero também. Não pode.
Porque o pastor não é só o pastor que é o líder da igreja, o presidente. Ele é pastor porque ele é presidente. Não, ele é pastor porque ele se enquadra dentro das qualificações. E lá no primeiro fala assim, fiel à palavra, se alguém aspira ou almeja ao episcopato, excelente obra almeja. Já vou começar por aqui, irmãos. Para que os que se encaixem dentro dessas qualificações e desejem o episcopato, e você já sabe que é uma boa coisa, que não é ruim, que não é algo cansativo, turbulento, difícil, mas é boa, porque Paulo sofreu, Paulo lutou e ele diz que é algo bom e é mesmo. Olha lá. Excelente obra almeja, dizendo assim, aquele que quer, aquele que aspira, boa coisa você está desejando. Já começamos por isso aí. Irmãos, e aqui tem algo interessante. Você pode ver que a palavra fala aqui assim, alguém que aspira ou alguém que deseja, excelente, então precisa desejar o ministério pastoral. Não está correlacionado somente a chamado, somente a dom. Não, você precisa desejar, ser desejoso por esse ministério. Porque se você não desejar, você não vai conseguir romper no ministério. Olha lá o que ele fala aqui, ele não fala assim, aquele que foi separado, aquele que foi chamado. Não, ele fala aquele que desejar. É algo da nossa parte espontâneo, voluntário. Nós precisamos ser voluntários, não é forçado, não é obrigado. Meu pai era pastor, eu vou ser pastor. Não, essa sequência também não funciona para o ministério. Meu avô era pastor, daí meu pai virou pastor, aí eu virei pastor. Não nessa sequência, você pode ser porque você viu os exemplos, o trabalhar do avô e do pai, mas não que só porque o seu pai é pastor, você vai ser pastor. Não, você vai ser pastor se você estiver qualificado dentro daquilo que a Bíblia fala para ser. É assim que funciona. Como também tem pessoas que não têm familiares pastores e ele almeja, ele quer ser pastor e ele busca por aquilo ali. Porque senão fica igual o reinado, a princesa, o rei, o príncipe e assim vai. E dentro da igreja, no ministério, não é assim que funciona. Mas é boa coisa almeja, mas a pessoa precisa almejar. Aí nós vamos para o 2. Versículo 2. É necessário, olha lá, é necessário. Irmãos, quando Paulo fala em necessário, é algo indispensável. Ele não está falando assim, vê aí, vocês que acham, se vocês acharem necessário, que assim seja. Se vocês resolver, que assim seja. Vocês que decidem. Não. Ele está dizendo assim, é indispensável. Não é uma opção, é uma ordem. Está no imperativo, é necessário. Não é uma ordem, não é uma opção, ele deu uma ordem. Olha lá no versículo 2, é necessário. Portanto, que o bispo, ou o pastor, ou o presbítero, seja irrepreensível. Vamos parar por aí, irmãos, nessa palavra irrepreensível, que é um adjetivo de 2 gêneros. Tem o irrepreensível, que é aquele que não aceita irrepreensão ou ser censurado, ou por isso que é um adjetivo de 2 gêneros, porque ele aplica de 2 formas. Ou o irrepreensível naquela forma assim, que é certo e que é perfeito e que não falha e que não tem algum defeito. Aplica-se das 2 formas essa questão irrepreensível. Só que nós temos que entender, irmãos, que esse irrepreensível que Paulo está falando não é aquele perfeito, porque se fosse perfeito, nem ele estaria nesse posto, nem Timóteo e nem ninguém. Porque já começa, se fosse perfeito, não precisava de instrução, né? Já viu dar instrução para alguém perfeito? Já começa por aí. Para que ele ia mandar uma carta para instruir alguém que é perfeito? Não, esse irrepreensível, ele está querendo usar de forma diferente, principalmente nessas qualificações que ele vai nos apresentar
daqui para frente. Uma pessoa que ela tenta ser o mais possível correto, que ela tenta o mais possível não falhar, e também que ela esteja pronta para ser repreendida naquilo que talvez não se encaixe dentro daquilo que a palavra nos pede, nos aplica. Olha lá, irrepreensível, é necessário, indispensável, é obrigado, é necessário, portanto, que o bispo, o pastor, seja irrepreensível. Aqui já começa que não é algo assim de qualquer jeito, né, irmãos? Não, é qualquer pastor. É pastor. É pastor, não é bispo, é não sei o quê, é presbítero, não é de qualquer maneira. Não, vai lá, você fala bem, você grita bem, você tem uma retórica, uma dialética muito legal, uma oratória, não, você fala bem, não, você é pastor. Não é assim que funciona. Não é de qualquer jeito. Isso é muito importante, irmãos, porque um posto muito importante dentro da igreja dessa forma, aplicado de uma forma errada, ele reflete em todo o corpo. Ele reflete em todo o corpo. Ele passa para todo o corpo. Por isso que Paulo deixa muito bem especificada essa questão. Aí vamos lá. Qual que são as qualificações que Paulo nos mostra? Nós vamos começar lá no versículo 2. Já a continuação do versículo 2, é necessário, portanto, que o bispo, pastor ou presbítero, seja irrepreensível, vírgula. Aí começa as qualificações. Esposo de uma só mulher. Vamos parar por aqui. Esse assunto aqui é muito delicado, irmãos, principalmente esse aqui. Não é um assunto tão simples, mas é um assunto de suma importância. Para quê? Porque nós, como igreja, nós precisamos ser instruídos da Bíblia da forma correta. Para quê? Para que aplicamos da forma correta, para que aceitamos da forma correta, para que não julguemos da forma errada. Então nós precisamos... Às vezes perguntam, mas que eu queria estar aqui adorando e não sei o quê. O que isso aqui tem a ver comigo? Tem muito a ver, irmãos. Tem muito a ver, porque se você faz parte desse corpo, esse corpo precisa estar sadio, porque se ele estiver doente, mais cedo ou mais tarde você vai adoecer também. Você imagina um câncer lá na ponta do seu dedo e você não está nem aí porque você usa só a mão direita. Deixa ele lá. Não vou tratar, não vou cortar, não vou fazer nada. O que vai acontecer? Aquilo ali vai tomar conta do seu corpo e vai chegar até onde você mais usa. Por isso que é de suma importância. Se algo estiver doente, vai contaminar todo o corpo, principalmente algo muito sério, como um ministério de liderança, um ministério de instrução. Por quê? Porque o pastor, o presbítero ou o bispo é um ministério importante. As pessoas confiam no pastor. As pessoas muitas vezes se espelham no pastor. Por isso que nós também, pastores, temos um espelho, que é em Cristo Jesus, o bom pastor. Nós não temos outra referência a não ser Jesus como uma referência de pastor. O bom pastor, aquele que dá vida pela ovelha, João 3. João 10. Então, nós precisamos, esse assunto é muito importante para nós aprendermos, sabe por quê? Porque uma hora você vai estar aqui na igreja e você vai ver alguém tomando posse de um posto, você pode e deve saber se aquela pessoa está qualificada para tomar posse. Mas é um amigo meu, não importa. É um parente meu, não importa. É um parente do pastor, não importa. Pode ser o Jasper, irmão, pode ser Elias, pode ser quem for, não importa. Nós precisamos verificar se aquela pessoa está qualificada para tomar posse daquele posto. Você deixa qualquer um gerenciar a sua empresa? Se você tivesse uma empresa, ou se você tem, chega uma pessoa que está atrás de um gerente lá, a pessoa chega lá, para que você pede currículo? Para que você quer ver a experiência onde ele trabalhou? A pessoa chega lá, o primeiro que chega, bate palma, fala, eu quero cuidar da sua empresa. Você fala, esquenta não, entra aí, cuida. Aí você já passa a senha do banco, você faz isso? Não faz, então nós não podemos fazer na casa de Deus também.
Nós não podemos. É muito sério, irmãos. Nós precisamos ter responsabilidade. Nós colocamos qualquer um para dentro de casa? Você deixa seu filho com qualquer um para cuidar? Não, você quer saber, você vai contratar uma babá, você quer saber para quem que trabalhou, você quer saber quanto tempo trabalhou, você quer saber se a pessoa cometeu alguma coisa muito séria, você quer saber de tudo. Aí você vai e contrata. E por que na casa do Senhor, a igreja do Senhor, a família de Deus, a coluna e o baluarte da verdade, nós vamos agir de qualquer maneira? Ah, é bonitinho. Ah, é pastor. Ah, dá um dízimo alto. Ah, é pastor. Ah, não, irmãos, não é assim que funciona. Não é assim. Precisamos levar a sério. E nós precisamos da ajuda da igreja. Não é só, nós cuidamos muito disso. O estatuto da igreja tem todas essas especificações, mas a igreja precisa saber como realmente ser instruída, emancipada, como realmente exige a palavra. Para quê? Para juntos, a reunião, a congregação dos santos, nós não aceitarmos de qualquer maneira que a igreja prossiga. Não precisa fazer escândalo, aquela pessoa não. Mas você pode chamar o irmão, o pastor, aquela pessoa lá virou pastor da igreja, ou é pastor, é coisa, mas é assim, assim, assim. Então tá, vamos ver o caso, vamos ver. Não dá, é assim que funciona. Não podemos assim, o pastor colocou beleza, o outro colocou, é meu parente, eu quero, ou me falaram, a cigana me enganou, eu sonhei. Não é assim que funciona, precisa de qualificações. Então isso é muito importante para a igreja aprender, irmãos, sobre isso. E lá, irmãos, esposo de uma só mulher. Aí está o problema. Aí está o abacaxi, irmão. Sabe por quê? Porque assim, a Bíblia não nos deixa nada muito bem claro sobre esse assunto, né? Muitos comentários, estudiosos, né? Teólogos, pessoas referências, alguns têm umas visões, outros têm outras. Nós optamos para mais próxima da revelação divina da Bíblia, mas tem várias diretrizes sobre esse assunto. Primeiro, que nós achamos que não é o pastor ser mulherengo, ser prostituto, se relacionar com outras mulheres, mesmo sendo escondido ou alguém descobriu. Se fosse isso, Paulo, você acha que Paulo ia perder o tempo para falar que isso era proibido para um pastor? De maneira alguma, né, irmãos? Paulo, isso é algo moral. Se é algo moral, dessa forma, Paulo não ia mandar, você tem que ser só marido da sua esposa. Não faz. Porque se ele faz isso para o pastor, talvez ele mostrasse que as outras pessoas poderiam fazer. E não é isso, irmãos. Não é isso. Nós entendemos que não é isso. Irmãos, outra coisa muito importante aqui, que nós já vemos, é sobre o pastorado feminino, que esse texto nos deixa bem claro sobre que não há pastoreio de liderança feminino. Por quê? Porque se ele fala que o bispo não tem bispa, não tem presbítera, não tem pastor, ele fala que e se você for para o original, cavucar o original, você não vai ver essa palavra no feminino, usada de uma forma no feminino. Porque tem palavra que você, mesmo ela soando masculino, você aplica ela no feminino como no masculino. Não, essa palavra você não consegue achar ela na tradução original aplicando no feminino. Então ele fala sobre bispo, sobre presbítero e sobre pastor. Não fala sobre pastora, sobre bispa e sobre presbítera. Por quê? Porque se esse episcopato tivesse aberto tanto para a mulher como para o homem, ele não ia colocar que o homem teria que ser esposo de uma mulher só. Porque como que a mulher, senão ele ia ter que falar, e a mulher tem que ser esposo de um marido só. Ou, se fosse hoje era até estranho, que ia falar a mulher, mas não, irmãos, não. Ele fala assim, esposo de uma só mulher, esposo. Ele não fala esposa de um só homem. Então esse texto nos deixa bem claro, não é esse assunto que nós vamos falar hoje, porque é outro assunto muito delicado, mas nós vamos estudar sobre isso, mas não vamos falar isso. Só que aqui nós já vemos
a ponta desse iceberg, que essa posição de liderança é para homens. A mulher é menor que o homem, a mulher é desnecessária, a mulher não pode pregar, não pode sim. O que Paulo está falando é que a mulher não pode exercer o ministério de pastor por causa da liderança sobre as outras pessoas. E isso não pode. Ele diz que não pode. Por isso que ele fala esposo de uma só mulher. Irmãos, naquele tempo, nós sabemos que naquele tempo tinha muito aquela questão da poligamia, de um homem ter várias mulheres. Também tem uma direção teológica, alguns estudiosos, que diz que Paulo estava tentando tratar esse assunto de poligamia, que a pessoa, depois de convertida, ele era judeu, alguma coisa assim, ele se convertia ao cristianismo, ele poderia assumir um ministério e ele exercia essa função, tinha esse costume da poligamia, de um homem ter várias mulheres, e ele não poderia ter. Então aquela pessoa, aquele homem já não poderia exercer esse ministério. Ou a bigamia também, a pessoa que ela é casada e ela não desfez o casamento e casou com outra pessoa, isso é bigamia. Isso também, talvez ele poderia estar trabalhando esse assunto. Alguns estudiosos dizem isso, irmãos, mas também não é nada, como se diz, não é nada claro, e nós também não achamos que essa é a forma correta de ser. Porque um exemplo, a pessoa ela tinha outras tradições, outras culturas, tinha poligamia, ela se converteu a Cristo, ela é uma nova pessoa. Então, se ela... Até tem alguns estudiosos que falam que naquele tempo era aplicado assim, vamos supor, o cara tinha 7 mulheres, ele se convertia, o que ele fazia? A primeira que ele casou primeiro, ele era sua mulher, e as outras ele não tinha mais relação com essa mulher, mas ele sustentava essa mulher, porque também ia contra o ministério abandonar essas mulheres com os filhos. Mas nós também não vamos por essa linha, irmãos, nós não conseguimos aceitar essa linha nessa questão da monogamia, da poligamia, da bigamia. Nós acreditamos que não era isso que Paulo estava querendo dizer. Nós acreditamos, e a maioria dos estudiosos acredita, que Paulo estava restringindo realmente esse ministério a um homem casado e casado com uma só mulher. Não alguém divorciado ou que se divorciou, casou com outra mulher e assumisse o posto de pastor. Nós acreditamos que é isso que Paulo está dizendo. Por isso que nós falamos sobre o posto ser muito de responsabilidade, o ministério pastoral. Por quê? Porque ele transmite confiança. Por que nós acreditamos nisso? Uma, por causa do versículo, quer ver? Por causa do versículo 4. Nós íamos chegar lá, mas eu já vou falar dele. Olha lá. Olha lá, o versículo 4. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina com todo respeito. Aí olha o 5. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa... Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Baseado nesse texto, que nós acreditamos também que Paulo está falando sobre homens que casaram, se divorciaram e assumiram um posto pastoral. Se você não tem uma referência de uma família, se você não governou bem a sua família, se você não governa bem os seus filhos, já está falando de governo, pode ver que como que a palavra fala sobre governo, sobre liderança, como que você vai governar, liderar a casa de Deus, a igreja de Deus? Então quando nós falamos desse texto, esposo de uma só mulher, nós acreditamos que Paulo está enfatizando essa questão das pessoas divorciadas. É lógico, irmãos, abre um precedente para os divórcios ou
que a Bíblia nos autoriza. A traição, o abandono de ambas as partes não cristã, o abandono de ambas as partes não cristã, né? A traição, isso a Bíblia nos dá essa licitude. Então, eu acredito que dessa forma a pessoa poderia até exercer esse posto, mas não aquela separação que não seja dessa maneira. Aí Paulo deixa bem enfatizado essa questão. A questão do viúvo também, irmãos, é algo muito, assim, algo muito profundo. Alguns dizem que o homem viúvo, ele não pode exercer o ministério pastoral também. Depois de viúvo, ele vai começar a exercer o ministério pastoral. Alguns estudiosos nos dizem que não, por isso que fala marido de uma mulher só. Então, se ele é viúvo e vai casar de novo, ele não é mais marido. Mas se você for pensar que a palavra fala que depois que a esposa morreu, ele está livre para outro relacionamento. Então, é um assunto profundo, nós não vamos entrar aí, quem sabe outro dia, né, irmãos? Senão nós vamos confundir a nossa cabeça. O mais importante é que nós entendemos que o pastor, para ser pastor, ele precisa ter o seu casamento em dia, a sua família em dia, os seus filhos precisam estar debaixo do seu governo, porque se você não governa a sua casa, se os seus filhos não te respeitam, se a sua esposa não te respeita, quem vai te respeitar na igreja? Quem vai te respeitar? Quem vai te governar? Pastor, mas agora meu filho... Irmãos, isso é com o filho que está debaixo da sua responsabilidade. Depois que ele saiu de casa e ele não precisa te respeitar mais, aí ele faz o que quiser. Você vai ficar se responsabilizando para o seu filho até quando? Isso se aplica para os filhos, principalmente crianças, jovens, até enquanto eles estão debaixo da nossa responsabilidade. Aí sim, ele está debaixo da nossa responsabilidade, o governo da nossa família é nosso. E se nós não disciplinarmos os nossos filhos, se nós não governarmos o nosso filho, nós não vamos conseguir governar a igreja de Cristo. Está vendo como que é algo profundo, irmãos? Que não é desse jeito como... Pode falar, pessoal. Desabilitado da função, né? Por causa que ele não exortava seus filhos, não disciplinava seus filhos, né? Ofni e Finéias, né? Então eles faziam o que queriam na casa do Senhor, e a repreensão que Deus usou Samuel, o pequeno Samuel, para repreender ali, foi nessa questão dos filhos, né? Ele foi desabilitado, na verdade, é uma coisa tão séria que na verdade ele, todos os descendentes de Levi seguia ali, passava por Eli. Depois, né, o sacerdócio foi passado para outra família, que é de Zorobabel, se não me engano. Então ele perdeu até isso daí, ele saiu da linhagem. A linhagem sacerdotal, né, que precisava cumprir requisitos. Aquela família, aquele homem era separado para esses... Irmãos, até o sacerdócio, né, o sacerdócio da antiga aliança tinha requisitos. Não era qualquer um que fazia o papel do sacerdote. Não era qualquer um que prestava o trabalho na tenda, no santo do santo, no tabernáculo. Não tinham os seus requisitos e não muda. Não muda, porque nós falamos sobre a igreja invisível, sobre a igreja visível, a igreja espiritual, o organismo, falamos da igreja física, a igreja orgânica, nós falamos tudo isso aí, então precisa requisitos. Não pode ser de qualquer maneira. Você imagina se fosse de qualquer maneira, como se com requisitos a igreja já está nesse nível. Você imagina se fosse de qualquer jeito. Quem acha que serve, quem acha que tem que ser, faz aí e faz. Irmãos, imagina onde nós íamos parar. Não tinha condição. Então, desde lá da velha aliança, nós já vemos que tem requisitos. Ele não governou bem os seus filhos e pagou por isso. Aqui Paulo está dizendo que se o homem não governa bem a sua casa, e que exemplo que ele vai dar de governo, irmãos, se ele já se divorciou, se ele já tem filho com outra mulher. Porque assim, irmãos, não é algo assim, né? O cara se divorciou lá quando ele era do mundo, agora ele voltou. Nós estamos falando de casa, irmãos, de pastores que depois que já são pastores, líderes da igreja, já casaram 3 vezes. Já tem filho com 3 mulheres.
é desses casos muito mais grave, porque não está nesse nível assim, é até relevante, né? A pessoa quando não era cristão, não conhecia a palavra, casou e depois separou. A pessoa que não conhecia Jesus, se ela morreu e se tornou uma nova pessoa, a vida dela ali para frente é outra coisa. Mas nós estamos falando de coisas recentes, de pessoas que assumem posto dentro da igreja, que transmite uma imagem de pastor, que as pessoas se aconselham, que as pessoas são guiadas por eles, pessoas que já têm 2 esposas, 3 esposas, filho com outras esposas. Isso é aberração, não tem como aceitar isso aí. Então é caso... Aí, que exemplo que a pessoa vai dar de liderança, sendo que ela não liderou casamento nenhum, ela não governou sua casa, seus filhos estão de qualquer jeito. Então não dá, irmãos, e não é o que estou falando, não é o que quero, não é um estatuto meu, não é invenção minha, é Paulo falando a Timóteo. Eu já falei como que faz. Se você não gostar, se santifique aí, renuncia, tenta ir para o céu, chega lá, você procura Paulo e fala: Paulo, eu não gostei daquela palavra lá. Vai resolver com ele, não comigo, tá? Mas é uma boa opção, que daí pelo menos nós se esforçamos para ir para o céu, né, irmãos? Agora nós vamos lá para o versículo 2, né? Eu acho que ficou clara essa questão do pastoreio de uma mulher só. Então vocês já sabem, o dia que outros pastores chegarem na igreja, ou novos pastores, ou os outros pastores, nós precisamos saber qual que é a sua situação conjugal, em que nível que essa situação está, irmãos. Dependendo da situação, aqui não tem como. Pode ir para outro. Vai para o céu, irmãos, é o que nós falamos. Essa pessoa vai para o céu? Vai para o céu. Pode falar de Jesus? Pode falar de Jesus, pode evangelizar, pode ensinar, pode pregar, pode fazer tal coisa. A única coisa que ele não pode é ter um posto de liderança de pastor dentro da igreja. Isso não pode. Ele não vai para o inferno. Se ele se arrependeu, se ele, dependendo da situação, não vamos entrar nessa situação também de você viver em prostituição, se você não vamos entrar, que é muito mais profundo. Mas se ele se arrependeu, não sei como que a vida dele está, ele pode ir para o céu? Pode. O que nós estamos falando é na questão de exercer um posto ministerial tão importante como o presbítero, como o pastor e outras coisas desse tipo, irmãos. Vamos lá, a segunda parte, para daqui a pouco nós encerrarmos e terminar a semana que vem. Versículo 2. O versículo 2 fala um pouco de caráter, o caráter do presbítero, o caráter do bispo e do pastor. Olha lá, paramos em esposo de uma só mulher, aí depois vem algumas qualificações que ele precisa ser: temperante, sóbrio e modesto. Pastor, mas isso aí precisamos. Porque o que há de problema por pastores que não têm essas qualificações, irmãos, isso dentro disso que eu estou falando. Se você encontrar alguma coisa que eu não se enquadre nisso, ou o pastor Alexandre, vocês podem me chamar depois, ou se já quiser erguer a mão aí e falar, não tem problema também não. Se falar assim, você não se enquadra nisso, nós vamos ver mesmo se não se enquadra, e se eu tiver que mudar, eu mudo, tiver que pedir perdão, eu perdo, que é assim, peço perdão, e é assim que funciona. Da mesma forma o pastor Alexandre. Se você achar alguma coisa que os pastores, porque se nós estamos ensinando, tem que ser aplicado, né? Nós íamos ensinar à toa. Então, se você encontrar alguma coisa aqui dentro dessas qualificações que nós, como os pastores dessa igreja, não se enquadre, você pode ou erguer a mão e falar, ou você pode chamar nós depois e falar: pastor, você não se enquadra naquilo ali. Aí nós vamos ver de que âmbito que é, se é âmbito moral, se é que âmbito que é, se dá para ajustar, se não dá, como funciona. Então vamos lá, irmãos, olha lá, o caráter, versículo 2, temperante, sóbrio e modesto. Isso são qualificações de um pastor, irmãos. Sabe por quê? Porque hoje nós vemos pastores que se dizem pastores, 20 anos na igreja, 25 anos convertidos há muito tempo, explosivos. Não matou a velha carne, não matou o velho homem, era explosivo, era nervoso, e hoje continuam da mesma coisa, tudo é ferro e fogo. Eu já vi uns até falar assim: meu braço não me converteu, meu braço não se converteu. Tipo assim, se possível, mete o braço. É verdade, irmãos, nós temos, a não ser que é só eu que conheço. Eu não vou citar nome, não vem ao caso, mas só eu que conheço. Tem muitos assim, irmãos, pastores que não são temperantes, que se o irmão for falar algo que ele não aceite, que ele
ele não concorde, ele já estoura, ele já explode, ele já põe o dedo, ele já fala mais alto. Irmãos, e assim, e aqui está dizendo uma qualificação de uma pessoa que para ser pastor ela não pode ser. Se ela era, ela tem que tentar mudar. Mas dentro do posto de pastor ela não pode ser sem controle, ou explosivo, né? Ou muito passivo também. Ela tem que ter um equilíbrio, temperante. Olha lá também, sóbrio, irmãos. Esse sóbrio não é o sóbrio de você estar bêbado ou não, o uso de alguma bebida alcoólica, de você perder ou coisa. Não, nós vamos chegar nessa parte. Esse sóbrio é de uma pessoa, como se diz, ela tem que ter noção do que ela está fazendo. Ela tem que ter noção do que ela quis, o que ela almejou. Uma pessoa sóbria, que tem facilidade de aprender, facilidade de aplicar, uma pessoa que tem a sua mente sobre o controle, que pondera, que pensa, que reflete, que aplica. Isso é esse sóbrio que a palavra fala. Porque se ele não ia falar que você não poderia estar bêbado aqui, né, irmãos? De jeito nenhum. Ele vai falar lá embaixo. Então esse sóbrio não está ligado a você só não ser sóbrio quando você está sobre o uso de alguma substância. Sem a substância você ser sóbrio. Porque tem pessoas que mesmo ela não usando nada que mexe com o seu cognitivo, irmãos, ela não consegue ser sóbrio. Ela é fora da casinha, ela é sem noção, e aqui a palavra fala que não pode ser. Não estou falando de deficiência física, de problemas mental, nada estou dizendo isso. Estou falando sobre sobriedade. Nem todo mundo é sóbrio, irmãos. Eu acho que daí o juízo pode até se aplicar, né? Mas não... Isso depende do que nós aplicamos como juízo, né? Às vezes ser sem juízo, mas aí tem que ver o que se aplica esse ser sem juízo. Igual você fala uma criança, a criança não tem juízo. Quando você fala que ela não tem juízo, você está falando que ela não tem noção do perigo, alguma coisa. E a pessoa, para ser pastora, ela tem noção da responsabilidade dela. Então talvez não se aplique a isso. É uma sobriedade mesmo, talvez eu acho, de você raciocinar rápido, ponderar, ver de uma forma macro. Não ser aquela pessoa passiva ou desligada, ou que... Você está entendendo? Por quê? Porque está ligado à liderança, à supervisão, a pastoreio, a cuidado, né? Modesto, irmãos. Essa palavra aqui é a que mais as pessoas rasgaram da Bíblia, se algum dia eles leram esse texto, os pastores de hoje. Que o que os pastores não têm hoje é serem modestos. Não são modestos, irmãos. E a palavra fala de um homem modesto. O que é um homem modesto, irmãos? Vocês sabem o que é uma pessoa modesta? Hoje os pastores, eles, principalmente no vestuário, não estou falando que você precisa se vestir de qualquer jeito para mostrar simplicidade ou humildade. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando a mesma coisa que Paulo está falando, de ser modesto, de não chamar atenção mais de que Jesus. Tem pastores hoje que, se ele não tiver ou num carro importado ou em uma roupa de grife, ele acha que ele já está no inferno. Isso não é ser modesto. Isso nós poderíamos ter essa, como se diz, essa vaidade nós poderíamos ter quando nós estávamos talvez lá no mundo, nas trevas, ou não exercendo alguma coisa, algum ministério de tanta responsabilidade. Mas aqui a palavra fala que o homem precisa ser modesto. O que é modesto? Chamar o mínimo de atenção, tirar o mínimo de atenção de Jesus, irmãos. Tem pastores hoje que ele chama mais atenção do que quando Jesus voltar nas nuvens. Chama mais atenção, é o jeito de andar, o jeito de vestir, o jeito de falar, o jeito de tratar. Não são modestos, não são modestos. Isso aí ficou para trás. E Paulo diz que o pastor precisa ser modesto, temperante, sóbrio e modesto. Simples, né, irmãos? Simples, simplicidade. Não é a sua roupa, o seu carro, o seu dinheiro, as suas redes sociais que vai falar sobre quem você é. É o que você aplica no dia a dia, o seu relacionamento e outros tipos de coisa. O versículo 2 ainda fala sobre relacionamento, irmãos.
Olha lá, o versículo 2. Fala sobre o caráter. Temperante, sóbrio e modesto. Aí no versículo 2 fala sobre relacionamento. Hospitaleiro. O pastor precisa ser hospitaleiro. O que é hospitaleiro, irmãos? É se relacionar com as pessoas. Hoje tem pastores que não quer que o irmão passe nem na esquina da casa dele. Tem pastores que os irmãos não sabem nem que cor que é a casa dele por dentro. Embora sempre tenha a panelinha, né? Não querem os outros irmãos. Você só se abre a relacionamento que tem interesse. Mas a panelinha sempre tem interesse. É mentira minha? Eu estou exagerando? Não estou exagerando, irmãos. Relacionamento, ser hospitaleiro é se relacionar com as pessoas, amarem as pessoas. Você não ter vergonha de quem você é, da simplicidade que você é, do que você tem em casa e abrir a porta da sua casa para as pessoas. Embora o tal do crente é folgado, né, irmãos? Mas dá para controlar isso aí. É só não atender. Começa a derruba portão, grita, liga. Rapaz, esses dias uma pessoa queria ir em casa, irmãos, e ela foi em casa, quebrou o portão e não bateu, e o cachorro latia, e ele já deu um bicudo no cachorro, aí ligou para minha sogra, ligou para minha mãe, ligou para o SAMU, ligou para todo mundo, ele ficou sentado lá na frente de casa. A hora que eu acordei, ele estava lá. Eu falei, entra, irmão, vai dentro, bênção de Deus. Hã? Eu vou falar que é você não, tá, Carlinhos? Não vou falar que é você, tá, Carlinhos? Irmãos, tem crente que é folgado, mas graças a Deus nós não temos nesse nível. Mas os pastores precisam ser hospitaleiros, irmãos. Antigamente essa palavra hospitaleiro era aplicado no estrangeiro, quando uma pessoa vinha de outra província, vinha de outra cidade e se hospedava na casa. Mas ela se aplica no relacionamento com as pessoas também. Como que eu não vou ser hospitaleiro se eu não recebo ninguém em casa, se eu não quero que ninguém vá em casa? E eu conheço muitos pastores que são desse jeito, irmãos. É só ele, a família ou a panelinha, ele não recebe ninguém em casa, ele não quer, e ele fala de púlpito, tá? Ele fala assim, eu não vou na casa de ninguém porque eu não quero que ninguém vá em casa, eu só vou... Ele fala e não está nem com a paçoca. Amém. Hospitaleiros, irmãos. Agora, irmãos, o próximo, dentro do versículo 2, talvez algo que seja muito importante. Todos são importantes, mas esse talvez um muito importante. Apto a ensinar. Conhecimento, instruído, saber. O apto a ensinar, irmãos, não está ligado somente ao você conhecer a Bíblia. Está ligado também ao jeito que você transmite ela. Isso está correlacionado com esse termo aptos para ensinar. De uma forma que nós transmitimos. Tem pessoas que pegam a Bíblia, irmãos, eles conhecem o profundo da Bíblia, assim, conhecem o contexto, conhecem a teologia, toda a sistemática. Aí ele começa a pregar, daqui a pouco ele some da Bíblia, vai lá em Cuiabá, depois ele volta para a Bíblia de novo, irmãos. Não tem como. Como que a pessoa vai receber? Como que ela vai entender o contexto, o texto? Como se a pessoa saiu fora da Bíblia, foi lá e depois voltou. Então isso também faz parte no apto a ensinar. Porque o ensinar não é só você conhecer. O ensinar é da forma que você aplica, transmite. Nós precisamos, o pastor, ele tem que ser apto a transmitir a palavra com mais simplicidade possível e com clareza, de que forma que as pessoas entendam. De que forma que as pessoas entendam e recebam e aplicam na sua vida. E hoje, irmãos, nós temos muitas opções de nos melhorarmos. Ninguém vai ser igual. Ninguém vai ser 100%, ninguém vai ser 50%. É gradativo, nós vamos aprendendo, melhorando, e hoje tem muitas ferramentas para nós nos aperfeiçoarmos. Na oratória, na retórica, na dialética, na homilética, tem várias ferramentas que nos ajudam, irmãos, a transmitir essa palavra de uma forma simples. Eu vejo Paulo, em um texto que Paulo fala para os irmãos assim, eu não vos apresento com palavras eloquentes, mas vos apresento Jesus Cristo ressurreto. Paulo estava dizendo assim, que não que ele não sabia
sabia, o cara era estudioso, o cara era um teólogo, fenômeno, sabia, mas ele via necessidade ele via que não haveria necessidade de palavras eloquentes. Pode ver que ele estava dizendo que as pessoas estavam valorizando mais aqueles irmãos, falsos mestres, que se apresentavam com um discurso eloquente, aqueles discursos cativantes, mas que realmente não viviam o Jesus Cristo ressurreto. E ele diz: eu não vos apresento com palavras eloquentes, mas com Cristo, Jesus Cristo ressurreto. Ou seja, eu até tenho condição, mas não é o necessário. Nós não subimos aqui para fazer um show, para fazer uma palestra de quem fala melhor, de quem tem mais dinâmica. Não, não é isso. Nós viemos aqui para transmitir algo que foi revelado através da palavra, que é revelado através do nosso relacionamento com Cristo, mas nós precisamos entender, como os líderes, os pastores, que você precisa estar apto a transmitir essa palavra da forma correta, de um jeito simples, e para isso nós precisamos estudar, precisamos buscar conhecimento. Você pode ver que é uma junção de tudo. Não adianta eu falar: eu sou qualificado em todas as áreas morais, mas eu não estou apto a ensinar. Já está desqualificado. Pode se qualificar. Nossa, eu sei transmitir a palavra de uma forma assim que todo mundo entende, clara, simples, mas eu estou desqualificado em alguma área. Não dá. Ou você se qualifica ou não dá. Então é uma junção de todas as coisas para formar esse ministério. Apto a ensinar. Olha lá o 3. Que horas que é aí? Já é 9 horas? 9 quanto? Até 11 horas está tempo. Nós vamos já encerrar, tá? Vamos só isso aqui, ó. Vamos nesse aqui, que esse aqui é polêmico, né? Eu gosto de polêmica, irmãos. É igual aqueles programas do Ratinho do SBT, é polêmica, entendeu? Olha lá o 3. Olha o 3, irmãos. Não dado ao vinho. Não dado ao vinho. Aqui nós aplicamos a palavra da sobriedade sobre o uso de uma bebida alcoólica. Aqui. Não dado ao vinho. E não dado, irmãos, é você. O que Paulo imagina? Se você é um líder, se você é um vigilante, se você cuida da igreja, como que você não vai estar na sua pré-consciência, na sua consciência sadia? Precisa de você no momento que você está lá, você está embriagado, mesmo que seja lá na sua casa, dentro do seu quarto, com a porta fechada, a janela, e a mulher te amarrou. Mas você está lá embriagado. Como que você vai ter um relacionamento com o Espírito Santo? Ou como que você vai resolver essa questão? Como? Pode ver que nós vamos falar sobre os diáconos na semana que vem. Lá fala: não dado ao muito vinho. Aí muitas pessoas falam assim: eu vou ser diácono em vez de ser pastor. Já tem uma opção, só para tomar o vinho. Já vai abrir esse precedente, né, irmãos? No diácono fala assim: não dado a muito vinho. E aqui fala: não dado ao vinho. Então, ou seja, o vinho, irmãos, por que usa a palavra vinho? Irmãos, e vinho aqui não tem esse migué que era Del Valle, não, tá? Que se fosse Del Valle, ele não ia falar para ninguém ser moderado em suco. Ia falar? Se fosse suco de saquintangue, Paulo ia perder tempo falando assim: não, o pastor não pode ser dado ao vinho, a não ser que ele fosse diabético. Mas eu acredito que não é isso que ele está tratando. Então isso aqui era vinho mesmo, vinho alcoólico. E por que ele fala vinho? Porque era a bebida tradicional daquele tempo. Mas aqui se aplica em todas as bebidas fortes. As bebidas alcoólicas fortes e substâncias químicas também, irmãos. Tudo que tira o seu inconsciente, que você perde a sua noção, que você perde a sua estabilidade. E ele fala para o pastor que ele não pode fazer posse, uso e ingerir isso aqui. Não dado ao vinho. Próximo, irmãos. Esse assunto aqui, irmãos, é um assunto assim bem coisa, porque nós sabemos que tem outras denominações que eles fazem uso do vinho, de outras bebidas. E nós estamos falando aqui para pastores, irmãos.
bispos, mas também nós temos que entender que isso aqui não se limita só a pastor. Não se limita só a bispo, não se limita o ministério. Você ser moralmente certo, temperante, hospitaleiro, conhecer a palavra, isso aí aplica a toda a igreja, a toda a membresia, não aplica somente a pastor. Mas se você quiser exercer esse ministério, você precisa estar mais qualificado dentro disso aqui. Mas muitas coisas aqui se aplicam a todas as pessoas, não dado ao vinho. Então o pastor, ele não é bom, não fala que não pode, não é bom que ele ingira. Próximo, não violento, porém cordato. Olha lá, no versículo 3 da parte B. Eu quero ler um texto primeiro aqui, abre lá Efésios 5:18. Por mais que não seja pecado, por mais que a Bíblia não proíba, irmãos, nós instruímos aos irmãos se embriagarem disso aqui, ó. Tanto os pastores como os membros. Olha lá, ó. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissoluções. E ter dissoluções não se aplica só ao pastor, se aplica a todos. Mas enchei-vos do Espírito. É disso aqui que nós precisamos nos encher, irmãos. Amém? Aí a palavra vem, não violento, porém cordato, inimigo de contenda e não avarento. Olha lá, irmãos, o que é não violento? O que é inimigo de contenda? Porque, irmãos, tem pessoas que parece que ela nasceu para arrumar confusão. Ela aspira confusão. E se a pessoa ela quer almejar um posto de ser ela desse jeito, ela precisa mudar o seu jeito de ser. Aspira confusão, olha lá, ó, preste atenção. Não violento, porém cordato, inimigo de contendas. O que é inimigo de contendas? Fugir de discussão, fugir de briga, fugir de problema, irmãos, principalmente. Por que está falando isso aqui? Porque tem pastores que eles chegam e choram para entrar numa confusão. Eles não evitam, eles não ponderam, eles não ouvem, eles não refletem, eles não aplicam, eles entram em qualquer tipo de confusão e acham que tem o direito e pronto, acabou. E a palavra fala não violento. Violento é briguento, pode bater, espancar, porém cordato, calmo. Inimigos de contenda, fuja de briga, de divisão e de contenda. Aí lá no finalzinho do 3, para nós encerrarmos, não avarento. Essa daqui riscaram mesmo, mas não riscaram assim não. Ponharam fogo, irmãos, nessa qualificação aqui. Ponharam fogo. Olha, isso aqui é tão sério. A avareza é tão sério a ponto de Paulo qualificar aquele que almeja o pastoreio não pode ser avarento. É sério não, irmãos? E é o que nós mais vemos. Por que você acha que Paulo, o que é avareza? Você amar mais o dinheiro, o seu interesse ser mais no dinheiro, no benefício, não é só no dinheiro, é no benefício que o dinheiro pode te dar, no conforto que ele pode te dar, isso é avareza. Você não dormir se você perder, você não dormir se você ganhar, e você briga, você luta, você morre, você mata por causa de 1 centavo, isso é avareza, amar o dinheiro. A palavra nos mostra, instrui que não tem problema em ter o dinheiro. O problema é você amar o dinheiro, porque amando o dinheiro enquadra-se na avareza. E a palavra diz também que os avarentos não herdarão o reino de Deus. O amor ao dinheiro faz isso aí. Não é o problema você ter o dinheiro. É quando você tem, você ama ele mais do que qualquer pessoa e mais do que Deus, isso se torna avareza. Se tornando avareza, você corre o risco de não entrar. Irmãos, mas por que Paulo... Você acha que Paulo deixou essa qualificação de um pastor não poder ser avarento? Você imagina, um pastor avarento é um pastor que ama o dinheiro. O que você acha que vai ser o interesse dele na igreja? Você acha que ele vai levar a igreja ao quê? Como que ele vai administrar a igreja? Como que ele vai instruir as ovelhas da igreja? Tudo ligado ao dinheiro. Tudo ligado à riqueza. Se ele é avarento, se ele ama o dinheiro, você acha que ele vai instruir as igrejas como? Se Jesus disse, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas.
O mercenário, aquele que veio para roubar, matar e destruir, quando ele vê vindo o lobo, ele foge, abandona as ovelhas. Chama de mercenário. Não é o diabo não, irmãos. Essa palavra de João é os pastores. Lá não fala que o diabo veio para matar e roubar e destruir. Nenhuma versão fala isso aí. Lá fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Está falando do homem, do pastor. Porque faz um contexto do bom pastor e do falso pastor. E chama de mercenário. Então, se o pastor for avarento, se o bispo, se o presbítero for avarento, ele vai liderar a igreja segundo a vontade dele. Dinheiro, ganância, prosperidade. Porque hoje nós vemos a teologia da prosperidade tomar tanta força. Por quê? Porque os pastores são avarentos. Tem pastor, irmãos, que tem condição de ir para a África com o seu próprio dinheiro. E dinheiro lícito, não estou falando que ele não pode, ele trabalhou, ele administrou, é lícito. Mas ele é um pastor. Não precisa ser pobre, passar fome e ser miserável para ser pastor. Nós não vemos a palavra falar isso aqui. Não vamos buscar simplicidade na vida que nós levamos. A simplicidade está dentro do nosso coração. Então você não precisa andar todo rasgado, de carro velho, passando fome para falar, eu sou digno de ser pastor. Não tem nada a ver. Mas tem pastores que têm condição de ir para a África sozinho, com o seu próprio dinheiro, de ir para Israel, de pagar uma despesa da igreja, e ele fica extorquindo a igreja, pedindo oferta para ir para a África, pedindo oferta para ir para Israel, pedindo oferta para arrumar as coisas na igreja. O que é isso aí? A avareza. Ele tem condição de dar, irmão, de abençoar o irmão. Se ele não tivesse condição, tudo bem, mas ele tem condição suficiente de abençoar o irmão. Isso é avareza. E um avarento não pode ser pastor, porque ele vai direcionar a igreja para coisas de prosperidade. Porque se ele ama o dinheiro, como que ele vai fazer? Irmãos, eu amo a palavra. Eu amo a palavra. Se eu pudesse, comia isso aqui dia e noite. Eu amo a palavra. Então o meu desejo é que todos cheguem ao conhecimento profundo da palavra, se emancipem na palavra e que ninguém possa vos enganar. Esse é o meu desejo. Mas se eu fosse uma pessoa avarenta, sabe quem poderia correr o risco? De eu estar motivando vocês a prosperar, a vencer, a reinar, a governar, a capitalizar, para dizer que a igreja está sendo bem sucedida porque os irmãos estão trocando de carro. Com certeza ia ser desse jeito, irmãos. E é tão sério que hoje você vê na cara limpa assim, um monte de pessoas que é avarenta e são pastores. Já tinha que ser desqualificado. Se é avarento, você já não pode ser, pronto. Não é eu que falo, é Paulo que fala. É muito sério isso aqui, irmãos. É, no grego, né? Não é ladrão de diabo, né? Ou de Lúcifer. É ladrão de roubar, de João 10. Está falando do pastor, mercenário. Tem gente que fica assim, o diabo veio para roubar, mas para destruir. Onde está escrito diabo? É ladrão que está escrito lá. Versão nenhuma fala diabo, lá fala de ladrão. E ladrão é o falso pastor. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então não pode ser avarento. Irmãos, vamos parar por aqui. Depois nós continuamos. Que governe bem a sua própria casa, já falamos. Não seja neófito na fé, novo na fé, para que não se ensoberbeça. Isso nós vamos falar na próxima aula, para nós não ficar muito tarde, né, irmãos? O assunto é muito amplo. Vamos parar por aqui. E semana que vem nós terminamos. Se coloque de pé, por gentileza. Como é bom nós aprendermos qual profunda a palavra do Senhor é, irmãos. Isso é emancipar as pessoas, irmãos. O que é emancipar? É te dar ferramenta à luz da Bíblia para que ninguém te engane, você não fique no escuro. Quando você for receber orientação, aceitar o pastoreio de alguém, você vai procurar saber as suas qualificações. Você não vai aceitar ser pastoreado por qualquer um, só porque chama de pastor, porque é legal, porque é bacana. Não, você vai buscar saber se ele tem qualificação para te pastorear, para pastorear a sua família, para pastorear a igreja. Isso é emancipar a igreja na palavra. Por isso que nós ensinamos o que é pecado, o que não é, o que o pastor pode fazer, o que não pode, o que a ovelha. No geral, nós ensinamos para que as pessoas sejam independentes na palavra, não vivam no cabresto, porque hoje eles adestram as pessoas vivem no cabresto. Você só faz o que o pastor manda.
Se você é adestrado, você nunca vai falar assim: pastor, isso aqui está errado. Você já viu um cachorro adestrado? Fala para ele comer veneno, para você ver se ele fala assim: não vou comer esse veneno, não. Eu duvido ele falar. Ou fala para ele assim: vai para frente do carro, para você ver se ele vai. Por mais um pouco de racionalidade, inteligência que ele tem, o que você mandar ele faz. Isso é adestramento. Agora, quando você emancipa, você fala assim: come esse veneno. Ele já sabe que ingerir aquela substância vai fazer mal para ele. Ele fala: eu não vou comer, mesmo você mandando. Então tem diferença de ensinar e adestrar. E nós precisamos continuar ensinando as pessoas. Para quê? Para que nós não engolamos, não aceitamos qualquer tipo de doutrina. Daqui a pouco eu posso morrer, pastor Alexandre pode morrer, pode vir outros pastores, pode se levantar outros pastores, e vai ficar os nossos filhos, os nossos netos. A igreja precisa estar emancipada para não aceitar. Você imagina se nós não ensinamos? Daqui a pouco vem outros pastores, eles aplicam o que quiser, e o que acontece? Vai ter que aceitar. Vamos supor que os nossos filhos assumem o pastoreio dessa igreja lá na frente. Os filhos das pessoas que não são pastores, elas já vão estar ensinadas a não aceitar o filho do pastor fazendo o que quer na igreja. Isso é emancipar, irmãos. Nós precisamos ensinar as pessoas. Por isso que nós valorizamos tanto o ensino, motivamos ler livro, fazer curso, ler a Bíblia, estudar, tirar dúvidas, porque você só pode romper, triunfar, vencer se você for mais fundo na palavra. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade, o privilégio de estarmos aqui aprendendo mais do Senhor. Se está aqui é para que aprendemos, aplicamos, Pai, e evidenciamos o que nós aprendemos. Obrigado por revelar quão imensurável é, Pai, os teus ensinamentos, conhecimentos, Pai, a sua glória. Obrigado por nos dotar, ensinar, Pai, a pouco, entregar para nós aquilo que o Senhor quer que nós entregamos para a igreja. Capacite a tua igreja, Pai. Emancipe a tua igreja, que eles possam compreender a palavra, que eles possam deixar desabrochar essa palavra para fora, que eles possam aplicar a palavra aprendida e que as pessoas possam evidenciar cristão diferente numa era que é tudo normal, numa era que são todos iguais. As pessoas possam identificar na prática: aquele cristão é diferente porque ele aprendeu, e ele aprendeu da forma certa, e assim ele aplica da forma certa. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos sustenta. Obrigado porque o Senhor tem nos dado direção e sabedoria. Nos leve debaixo da sua proteção, Pai. Domingo estaremos aqui te cultuando, te louvando com a ceia do Senhor, sacramento, em memória de Ti. E queremos, Pai, que o Teu reino seja glorificado, estabelecido, e que o Senhor, nós podemos reinar contigo eternamente. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, estamos encerrados. Deus abençoe a sua vida. Amamos vocês. Vocês é especiais. Vocês é lindos, maravilhosos, cheirosos e felizes. Amém.